Olá, gente querida! Hoje é sábado, dia 1º de novembro. A igreja hoje celebra a solenidade de Todos os Santos. E amanhã, domingo, celebra a comemoração dos fiéis defuntos. O texto do evangelho de hoje, da solenidade, é de Mateus capítulo 5, versículos 1 a 12. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, o Papa Francisco, no ano de 2018, escreveu um documento bonito chamado Alegrai-vos e exultai. Gaudete et exultate. E o Papa Francisco tratava exatamente sobre o tema da santidade. Nesta celebração de Todos os Santos, nós utilizamos exatamente o texto das bem-aventuranças, segundo Mateus, como texto do Evangelho. Felizes, bem-aventurados, em grego se diz makarios, são macarismos. E é muito bonita a estrutura destas bem-aventuranças de Mateus. Porque Mateus começa a primeira bem-aventurança, bem-aventurados os pobres em espírito. O complemento é feito com o presente do indicativo, porque deles é, já agora, o reino dos céus. A oitava bem-aventurança, no versículo 10, a mesma coisa. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então, percebe-se que Mateus constrói as bem-aventuranças, as 8 bem-aventuranças, a partir de uma espécie de moldura. E elas são emolduradas pelo uso do presente e do indicativo. É bonito perceber que este dogma da comunhão dos santos, um dogma publicado e defendido pela Igreja Católica, é a comunhão com todos os santos que já participam da glória de Deus. Nós temos a alegria de celebrar, de festejar
e também de dizer que a nossa vocação e o nosso destino último é participarmos da glória dos santos. Mas não é somente isso. O dogma também quer nos falar da comunhão com as coisas santas, com a palavra de Deus, que é santa, com os sacramentos, que são santos e fonte de santidade, com a própria igreja, que é o rebanho dos santos, com a prática da justiça, caminho da santidade. No documento do Papa Francisco, ele detecta dois grandes inimigos da santidade nos dias de hoje. Aquilo que ele chama de neognosticismo, isto é, pessoas que têm uma mente profunda, compreendem as coisas com a cabeça, mas sem Deus efetivamente. Vivem numa bolha montada por uma racionalidade teológica, às vezes até repetem coisas corretas do catecismo da Igreja Católica, da doutrina, mas falta vida, falta caridade, falta amor, falta a prática, falta comunhão eclesial, falta participação na vida da comunidade. Ou outra possibilidade, o neopelagianismo, que são as pessoas que acreditam simplesmente na capacidade de fazer coisas, no mérito. Imaginam que pela prática, pela organização pastoral, por acreditar no esquema, por acreditar nas coisas que são feitas, mas sem a graça, sem a presença amorosa de Deus. Acreditam no mérito, acreditam na força e na eficácia daquilo que se faz, mas não se acredita que isso é graça, é dom e provém de Deus. O livro do Apocalipse, cuja leitura aparece na liturgia deste sábado, Apocalipse 7, trata exatamente da multidão daqueles que são santos. O vidente do Apocalipse vê uma multidão de 144 mil. 144 mil significa 12 vezes 12 vezes 1000. Isto é a totalidade do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Uma multidão imensa. Antigo e Novo Testamento multiplicados por 1000. E no versículo 9 vai mais adiante. Era uma multidão imensa de todas as nações, tribos, povos e línguas, que nem se podia contar. Ou seja, todos somos vocacionados à santidade. Estes do Apocalipse estavam de pé diante do Cordeiro, vestiam vestes brancas, tinham palmas na mão, porque lavaram e alvejaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. São mártires, testemunhas que foram até o fim, que derramaram o seu sangue por causa da palavra de Deus, por causa do Evangelho, do testemunho profundo e belo de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. É isto que nós estamos celebrando? Os santos canonizados, reconhecidos oficialmente pela Igreja e, portanto, modelos de fé, de virtude, de intercessão pública sobre os altares, mas a multidão imensa de santos anônimos que passaram por esta vida, testemunharam plenamente a sua fé, aderiram profundamente a Jesus e são santos e nos inspiram à santidade. O conceito bíblico de santo é exatamente alguém ou algo que pertença à esfera de Deus, inserido em Deus. Esse é o grande tema, por exemplo, do livro do Levítico, na nossa Bíblia. Sede santos, porque eu sou santo, diz o Senhor.
antes de ser uma tarefa meramente moral, um esforço nosso, é graça infusa, é dom, é comunhão. Nós recebemos o selo de Deus, a marca do Cordeiro. Portanto, protegidos por esta marca do Cordeiro, que é o batismo, nós então, na força e na luz do Espírito, testemunhamos o amor generoso de Deus, marcados com o selo de Deus, com o batismo, com a profissão da nossa fé, consagrados como esta grande e misteriosa multidão que celebra uma liturgia celeste no livro do Apocalipse, mas na verdade é como que síntese da grande liturgia terrestre de todos aqueles e aquelas que continuam na penumbra da história, peregrinando como igreja padecente e igreja peregrina, testemunhando Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Nós então somos chamados a aprofundar cada vez mais esta pertença ao céu. Estamos no mundo, não somos do mundo. Estamos na história, somos testemunhas do amor generoso de Deus, pertencemos ao céu, mas testemunhamos a santidade de Deus nas nossas convivências cotidianas. O Filho de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, nos inseriu nele pelo batismo. E nós que somos filhos no Filho, herdamos exatamente a mesma identidade do Pai. São João, na segunda leitura da liturgia de hoje, nos ajuda exatamente a compreender em que consiste esta comunhão. Esta comunhão é filiação divina, por um lado. Isto é a raiz da santidade cristã. Tem início no batismo e tem uma realização na história, mas para além da história, tem uma dimensão escatológica. Aí está a base teológica da nossa vocação, do nosso chamado à santidade. E as bem-aventuranças são exatamente a estrutura antropológica da santidade, síntese profunda do cristianismo. Os pobres, os que choram, os mansos, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os puros de coração, os construtores de paz, fazedores de paz, os que são perseguidos por causa da justiça. Aqui está a base antropológica daqueles que vivem a santidade porque são plena e totalmente de Cristo Jesus. Minhas irmãs, meus irmãos, eu desejo que esta solenidade nos dê força e inspiração para mais e mais, na graça de Deus, na força do Espírito que habita em nós, testemunharmos a santidade de Deus que habita em nós e sermos expressão desta comunhão na santidade. Somos pobres em espírito, sem fatalismos, resignados, sem orgulho, vivendo a justiça da fé. Os que choram, mas sem desespero, porque esperam e confiam somente na consolação que provém de Deus. Fome e sede de justiça, esta abertura de coração, uma abertura grandiosa para a vontade de Deus, para cooperarmos com a vontade de Deus. Viver a misericórdia, a compaixão, a piedade, o perdão, viver a graça e o esforço do amor, a atenção aos pobres, viver a pureza do coração, buscar Deus com um coração sincero, por meio da oração, não simplesmente por meio de um rito exterior frio e vazio. Construir a paz, o shalom messiânico de Deus,
viver esta alegria profunda, esta comunhão, esta amizade, este bem-estar, também o compromisso social, a aliança com Deus. Esta ausência de guerras é um elemento bonito da paz, mas não somente. Implica também fartura, saúde, bem-querer, equilíbrio. E mesmo nas perseguições, mesmo nas críticas, mesmo nas incompreensões, manter a fé. Viver o amor, que é a ação profunda da fé. E acolher esse espírito das bem-aventuranças como o espírito que dá a nossa identidade profunda de cristãos. Um abraço, fique com Deus e com sua Mãe Maria Santíssima. Eu os abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.